Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 2 desta profecia. E vamos fazer a leitura a partir do verso de número 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um ele buscava descendência que prometera, portanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Que o Senhor assim nos guie por meio da passagem que temos como base para a nossa meditação esta noite.
porventura você fechou a sua Bíblia, por favor, abra novamente no texto que vamos meditar nessa noite. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, os versos 10 ao verso de número 16. O que temos nessa profecia é que e essa estrutura como a profecia de Malaquias é colocada. Malaquias, cerca de 400 anos antes de Cristo, descreve aqui uma série de 7 diálogos em toda a sua profecia. E a profecia de Malaquias, ela se dirige a um grupo de pessoas extremamente frustradas. Frustradas porque já se fazia algum tempo em que eles tinham voltado para a sua casa, vindo do exílio babilônico, e eles simplesmente não estavam experimentando aquelas bênçãos da aliança que o Senhor, através de vários profetas que vieram antes de Malaquias, havia prometido a seu povo. E aqui há uma série de 7 diálogos, cada um envolvendo uma questão diferente. E o povo de Israel então pergunta nesse diálogo por 7 vezes, e a pergunta deles era mais ou menos esta: o que aconteceu com a fidelidade e a lealdade de Deus em relação às suas promessas? Por que Deus não tem sido fiel às suas promessas, já que nós esperávamos? Essa foi a promessa feita por boca dos seus profetas. O que aconteceu com a fidelidade e a lealdade do Senhor no cumprimento daquilo que ele havia prometido? E as 7 vezes, observamos, eles são informados. E a colocação de Deus é: vocês estão fazendo a pergunta errada. A pergunta certa, a pergunta de Deus é: o que aconteceu com a fidelidade de vocês? Se por 7 vezes eles colocam, Deus diz: façam a pergunta certa. A minha pergunta é: o que aconteceu com a fidelidade de vocês? Vocês estão preocupados sobre as promessas que eu assegurei que vocês receberiam através dos profetas? E na verdade, eu gostaria que, para vocês entenderem por que essas promessas não têm se efetivado, a razão não é comigo. E então eu retorno essa pergunta a vocês, e são 7 vezes que Deus faz isso. A mensagem desta noite é a 4ª, ou o 4º diálogo de Deus desses 7 que estão dentro dessa profecia. E nós vamos voltar os nossos olhos para este 4º diálogo de Deus, essa 4ª conversa. E o tema dessa conversa é a questão do casamento, as bases, os fundamentos do casamento. Israel estava quebrando a aliança com Deus quando se tratava de escolher parceiros de casamentos. E eles quebraram a aliança com Deus e uns com os outros quando também tratava de terminar os casamentos que eles já estavam neles, ou seja, através do divórcio. E essas são as 2 forças do texto que veremos essa noite. Mas antes de nós considerarmos essas estruturas do texto, eu creio que, por ser um assunto extremamente sensível, ou seja, o casamento com incrédulos e casamento que desembocaram em divórcios, eu creio que preciso de colocar 2 palavrinhas aqui, tendo em vista a sensibilidade deste assunto. A primeira observação que eu quero fazer aos irmãos essa noite é que a mensagem dessa noite não destina em hipótese alguma a causar dor àqueles que vivem com um cônjuge descrente. Talvez você tenha se tornado cristão depois de casado, ou talvez você não soubesse qual era a vontade de Deus para a sua vida quando você se casou, e talvez você, de forma consciente e voluntária, quem sabe até, tenha ignorado a vontade de Deus, o que realmente muitos de nós têm feito em várias áreas da vida, e consequentemente, agora você se encontra em uma situação em que está casado com uma pessoa incrédula. Mas a segunda observação que eu quero fazer, tendo em vista que a nossa mensagem versará sobre ela, a segunda observação que eu quero fazer é que esta mensagem também não destina-se a causar mais sofrimento àqueles que passaram por um processo traumático do divórcio. Talvez você não tenha se tornado um cristão e, consequentemente, você não tenha compreendido completamente a vontade de Deus para o seu casamento e tenha buscado a separação. Ou quem sabe você ainda, já depois de divorciado, ainda não compreendeu todas as implicações que envolveram o divórcio. Talvez o seu casamento tenha terminado porque você
ou seu cônjuge não tiveram sabedoria, ou poderia dizer, eu fiz o que era melhor, ou o máximo que eu podia, mas por qualquer que seja o motivo que levou o seu casamento ao fracasso, quero compreender, à luz das Escrituras, que tanto a Bíblia como a igreja reconhecem que infelizmente os casamentos são quebrados por causa do pecado. Com essas duas observações, eu então concluo a minha primeira fala aos irmãos, dizendo que em ambos os casos, qualquer que seja o nosso passado, todos nós somos pecadores. Todos nós temos os nossos próprios pecados particulares. E todos nós somos perdoados pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, conforme aprendemos das Escrituras, somos capazes de fazer novos começos. E assim, todos nós temos direito de começar de novo. Portanto, essa mensagem não tem a intenção de julgar ou condenar qualquer pessoa que viva com um cônjuge descrente ou que tenha se divorciado, seja por qual for a razão. A mensagem dessa noite, então, destina-se a encorajar. A mensagem dessa noite destina-se, de fato, a alertar qualquer um que atualmente esteja namorando, ou que esteja pensando em se casar com um incrédulo. É para você. E eu diria, ou qualquer um que esteja pensando em se divorciar do seu atual cônjuge, por alguma razão. Isso posto, vamos pensar nessa noite sobre o tema que ninguém seja infiel. É o tema que temos para considerar a partir do texto que lemos aos irmãos. Vamos orar. Pai, nesta hora pedimos a Tua direção, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nos ajudes não só a compreender a Tua palavra, mas aplicá-la de forma correta e adequada em nossas vidas, e que ela produza certamente os frutos para os quais ela nesta hora está sendo colocada, transformando os nossos corações, levando-nos à obediência e à fidelidade ao Senhor e à fidelidade uns aos outros. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 3 áreas que Israel estava tropeçando, e essas 3 áreas estão claras, colocadas no texto. O texto de hoje fala para nós de 3 áreas em que o povo de Israel estava sendo infiel. A primeira delas está no versículo de número 10, que li aos irmãos, quando ele diz lá, no meio do versículo, por que seremos desleais uns para com os outros? Então a primeira área de infidelidade era a área geral. As relações pessoais estavam sendo caracterizadas por deslealdade, ou melhor, infidelidade. As pessoas não estavam cumprindo as suas palavras umas com as outras. Daí porque eles colocam, porque temos sido infiéis uns para com os outros. A confiança estava abalada no contexto da nação de Israel. E ele diz, porque somos infiéis, ou porque somos traiçoeiros uns com os outros. Isto é, porque não podemos mais confiar uns nos outros? Por que ter toda esta desconfiança que paira no nosso meio? Então havia uma deslealdade geral. Depois nos versículos 11 e 12, Malaquias agora vai de uma forma mais específica e ele toca na área dos casamentos com incrédulos. E assim, esses versos ele vai dedicar a dizer pessoas que foram desleais. E no final do verso de número 11, ele diz que essas pessoas se casaram com adoradora de deuses estranhos. Ou seja, a última linha do verso 11 diz que Judá havia casado com adoradores de deuses estranhos. Isso significa que muitos dos homens estavam casando com mulheres que não eram crentes no verdadeiro Deus. Este foi um sério e grave tropeço aos olhos de Deus. E em terceiro lugar, nos versos 13 a 16, Malaquias vai agora com uma outra questão da infidelidade, e ele vai falar da questão do divórcio. E o versículo 16 torna essa questão tão clara. Desculpe-me que ao final ele diz lá que ele odeia o divórcio. Essa é a afirmação que Deus faz no final dessa narrativa que lemos aos irmãos, porque ele diz lá no verso, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio ou o divórcio. Então essas eram as 3 áreas nas quais o povo de Israel estava sendo infiel, a deslealdade.
Meu objetivo então essa noite, irmãos, é fortalecer a sua capacidade espiritual de resistir a essas 3 tentações. Ou seja, a tentação de quebrar a confiança nos seus relacionamentos interpessoais, a tentação de se casar com um incrédulo, e fala aqui aos solteiros ainda, ou aqueles que entram no novo casamento, e a terceira tentação de divorciar-se do seu cônjuge. Um ou mais desses elementos se aplica a toda essa congregação, do maior ao menor. Portanto, é uma mensagem para todos nós. Pois bem, vamos então considerar essa estrutura do texto e vamos voltar os nossos olhos para o versículo 10. E aqui Malaquias vai falar de que havia uma infidelidade generalizada nos relacionamentos em geral. E assim lemos novamente no verso 10: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então a primeira infidelidade tratava-se dos relacionamentos interpessoais. E é por isso que no versículo 10 ele diz: como podemos ser infiéis uns aos outros? Malaquias diz que a vontade de Deus para os nossos relacionamentos em geral estava sendo quebrada, e ele apresenta as razões por que elas estavam sendo quebradas, e ele diz que eles estavam sendo infiéis. E Malaquias usa 3 afirmações importantes ou indagações. Primeiro ele diz: não temos nós o mesmo Pai? Depois a outra indagação é: não nos criou o mesmo Deus? E no final, lá ele diz: por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? E aqui então ele vai argumentar exatamente com base nessas 3 indagações. Ou seja, uma resposta correta a essas 3 perguntas vai mostrar exatamente onde eles estavam errados. Mas antes de considerarmos essas 3 indagações, eu gostaria de pensar com os irmãos um pouco sobre o plano de Deus nas nossas vidas, no contexto da comunidade dos santos, no contexto das relações interpessoais, seja dentro ou fora da igreja, seja nas relações comerciais, sejam nas relações de amizade, sejam nas relações estudantis. A questão é essa: não podemos ser infiéis, diz o profeta. A vontade de Deus para o seu povo é clara nesse versículo 10. Ele quer que não sejamos infiéis uns com os outros. E a palavra aqui é ser incrédulo, ou agir de má fé, ou lidar traiçoeiramente. Seriam as traduções possíveis dessa afirmação: não sejamos infiéis, ou não traiamos a confiança do nosso próximo. E ela é usada aqui no texto várias vezes, a palavra de infidelidade, ou seus termos correlatos. Particularmente 5 vezes ele usa a palavra de infidelidade para as várias relações. E assim ele diz que Judá foi infiel. Ele diz isso, que a nação de Israel agiu com infidelidade, o que ele mostra que toda a cidade. Veja no verso 11: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Então ele diz de Judá, Israel e Jerusalém. Por que ele usa essas 3 palavras? Ele está falando no contexto mais amplo e no contexto mais próximo. Ele diz que todo Israel, toda a nação, e a infidelidade ela ingressava também até em Jerusalém e em Judá. Então que ele diz que era algo comum, e é por isso que ele usa as 3 palavras aí para descrever a nação: Judá sendo desleal, Jerusalém e Israel também tinha cometido a infidelidade. Ou seja, o que Malaquias coloca aqui, ou que Deus fala a Malaquias em função desse povo, é que o povo predominantemente era comum a deslealdade. Ninguém respeitava os seus negócios, os seus contratos, os seus compromissos estavam sendo quebrados. E é curioso então porque que nesses 7 diálogos eles indagam: mas Deus não tem sido fiel à sua aliança, Deus não tem cumprido. Está aqui a resposta. Deus diz: essa é a razão. O problema não é a minha promessa que se quebrou, mas é vocês que têm sido infiel para comigo. E vocês têm sido infiel à medida que vocês traem a confiança uns dos outros. Vocês são traiçoeiros. A ideia aqui é: vocês criam ideias que não podem chegar a bom termo. Vocês não levam a bom termo os compromissos que vocês têm nos tratos de vocês. Então isso mostra que a palavra não era honrada em toda a nação de Israel. Em outras palavras,
eles estavam dizendo que eles não tinham um compromisso de lealdade para com o seu próximo. Os relacionamentos que depois vai desembocar exatamente no casamento misto. Falta de lealdade. Vai desembocar na separação, no divórcio. Então, na verdade, o problema da infidelidade começa generalizada. Então, o que podemos observar é que os casamentos que se rompem, ou através dos divórcios, ou o casamento misto, não é outra coisa senão um mal geral. É uma consequência natural de um modo de viver de um povo. Então, quando nós fugimos aos padrões de Deus, então todos os valores de Deus são colocados de lado, são rechaçados. E é por isso então que Malaquias começa contemplando, dizendo: não podemos ser desleais uns para com os outros. No versículo 10 ele diz: porque somos infiéis uns com os outros, referindo-se à falta de confiança generalizada nos relacionamentos. E aí ele vai dizer que isso acontecia em Jerusalém, Judá e etc. Assim, o pecado que atravessava cada área da vida do povo, ele é visto em toda a nação de Israel. Então, havia perdido a capacidade de confiança. As pessoas eram incapazes de manter os seus compromissos. A quebra de um acordo, de um pacto, de um contrato, de uma promessa, isso era comum em todo o povo de Israel. Duas maneiras alternativas que essa sociedade poderia viver. A primeira delas é a que Malaquias coloca aqui. Malaquias diz: vocês podem viver em comunidade, vivendo em compromisso, cumprindo as alianças, as promessas, os juramentos, os pactos. Mas essa ordem deu lugar à desordem. Faltou então a ordem. Qual é a maneira de uma comunidade viver? A primeira delas é um termo hebraico, que é shalom. Em outras palavras, uma maneira que você pode viver em uma comunidade do povo de Deus é na shalom. E shalom tem a ver com harmonia, com organização, algo colocado no lugar. Então todos os relacionamentos precisam de ter a shalom de Deus, que é a tradução para paz, que tem a ver com harmonia. E em outras palavras, os nossos pactos, as nossas promessas, os nossos juramentos, os nossos contratos, os nossos compromissos precisam ser feitos na base do shalom, da harmonia. Crianças para com os pais, pais para com os filhos, cônjuge para cônjuge, patrão para com o empregado. É a shalom de Deus, é a comunidade mantida sobre ordem, as coisas harmônicas. Ou seja, quando há infidelidade, então perde-se a harmonia, há uma desagregação no tecido social. Esse é o problema que Deus estava falando. Havia uma desestabilização total da estrutura. Os tecidos da sociedade foram rompidos, porque não havia a shalom, não tinha a paz, não tinha harmonia. Então a quebra de compromisso tem a ver com a quebra do shalom, tem a ver com a quebra da harmonia do contexto social. E é por isso então que se quebram os relacionamentos, pais e filhos, marido e esposa, patrão e empregados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Mas a outra maneira de tentarem viver em comunidade é o oposto da aliança que traz o shalom. É o que você pode chamar de desordem, de autossatisfação, de autoprojeção. É a pessoa que não compromete com ninguém, mas quer que todos comprometam-se com ela. E era exatamente essa era a maneira como a nação de Israel estava vivendo. Eles estavam voltados para si mesmo. E então todo o tecido moral da sociedade havia se corrompido e degenerado, porque cada um preocupava consigo mesmo, mas queria que o outro fosse fiel a si mesmo. E é por isso que eles indagam: por que temos sido desleais uns para com os outros? E uma comunidade que cumpre com os seus pactos, com as suas alianças, ela terá a shalom de Deus, será uma comunidade harmônica. Não haverá desagregação, não haverá separação, não haverá quebra de aliança. Então observe que o nosso modo de lidar com os nossos compromissos tem a ver se nós queremos ter a shalom de Deus entre nós, a harmonia nos nossos relacionamentos, ou vamos viver em conflitos, cada um buscando o seu próprio interesse. Porque isso é comunidade. E assim o profeta apresenta aqui 3 razões para sermos fiéis ao Senhor. E ele coloca no verso de número 10, ele diz: nós não temos como Pai um só Deus. Veja o que ele diz: não temos nós todos o mesmo Pai. Por que o profeta vai usar essa argumentação? Há um sentido muito importante dessa expressão aqui. Em outras palavras, quando nós traímos a confiança,
traímos a família de Deus, nós enganamos a nossa própria carne e criamos uma desordem no corpo, desordem na shalom de Deus. Então ele diz, nós somos procedentes do mesmo Pai, temos o mesmo Pai, então não tem sentido de nós não confiarmos ou não cumprirmos com os nossos compromissos. Nós estamos sendo desleais para a família, nós estamos matando a nós mesmos, porque nós temos o mesmo Pai. Se alguém sofre, é aquilo que Paulo diz no contexto ali de 1 Coríntios, capítulo 12, é o corpo, todos sofrem com ele. Então, o que ele está dizendo, nós somos uma comunidade, onde a shalom, a harmonia de Deus se efetiva, se realiza, se concretiza, com o cumprimento dos pactos. Então, se ninguém cumpre, então vira bagunça, é desordem, não há shalom. Você tem que cumprir o seu papel, mas eu não tenho que cumprir o meu, então não há ordem. E aí, então ele diz, temos o mesmo Pai. Depois o profeta apela para um outro contexto, um outro conceito, e aí ele continua, não nos criou o mesmo Deus. Então ele fala de Deus como o Pai, trazendo a ideia de família, e agora ele fala, não temos o mesmo Criador, não, Deus não é o nosso único Criador. Em outras palavras, ele diz que se eu sou infiel a você e quebro o meu compromisso para com você, é como se eu tivesse direito de quebrar o meu compromisso, seja ele em aliança de casamento, seja ele em aliança, em pactos, em acordos entre nós, e eu tenho o meu Criador e o meu me permite isso. Já eu espero que o seu Criador não te permita fazer isso comigo, ou seja, eu posso quebrar a aliança para você, mas você não pode quebrar para comigo. Ele diz, a nossa origem não é a mesma, não temos um único Criador, as bases e as leis do Criador não são universais. O Deus que criou para manter-nos unidos é o mesmo Deus. Então nós temos um único Criador, nós não temos dois regentes da história, é o mesmo Deus. Não há como nós quebrarmos essa aliança, sem contudo ofender o Criador, que é o mesmo. E por fim, a terceira razão que ele diz aí é sobre os nossos pais. E no finalzinho do verso de número 11 ele diz, porque Judá profanou o santuário do Senhor, verso 10, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? O terceiro apelo que o profeta faz à consciência daquele povo é aliança. E o que ele quer dizer por aliança? O que foi esse pacto feito com os nossos pais? Foi o compromisso de Deus com Abraão, com Isaac e Jacó. E Deus prometeu que haveria de abençoar não só ele, mas toda a sua herança, toda a sua posteridade. Em outras palavras, Deus disse que eles deveriam viver em obediência, que eles não deveriam separar-se uns dos outros em divórcio, e que eles não deveriam casar com adoradores de outros deuses. Então ele diz, esse Deus da aliança assegura de que você cumprirá o seu pacto, a sua aliança. Em outras palavras, ele diz, se temos como o nosso mesmo Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, significa que você desconfia de que ele não cumprirá o seu pacto, a sua aliança, o seu compromisso de manter você fiel à sua aliança para com o seu próximo, para com a sua esposa, para com o estrangeiro. Então não há como fazer isso, diz o profeta. E assim prosseguindo, nós observamos que essa é a primeira argumentação. Esses são argumentos de Malaquias. Nós temos o mesmo Pai, temos um único Deus que nos criou, a aliança conosco foi feita em Jesus Cristo, e é garantia de que Deus nos abençoará nas nossas alianças. Então confiemos nele. Você não precisa de quebrar a aliança com a mulher da sua vida, você não precisa de quebrar a aliança com Deus casando com deuses estranhos, porque Deus é o nosso Pai, e Ele é aquele que fez aliança com Israel, com Jacó, com Abraão. Então eu tenho motivo para confiar e depender do Senhor. Mas Isaías, nos versos 11 e 12, vai agora tratar de uma outra área em que eles estavam sendo infiéis. E aqui ele vai falar do casamento misto, o casamento com os incrédulos. E assim ele diz, Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses ou de Deus estranho. É outra acusação que Deus vai fazer contra o povo. Casou-se com a adoradora de Deus estranho. Aqui o casamento misto. Malaquias passa dos relacionamentos gerais, onde faltava comprometimento com uns com os outros,
os acordos eram simplesmente quebrados, deixados de lado, tripudiados, e agora ele volta-se para um outro problema que ele viu em toda a nação de Israel, que é o casamento com incrédulos, o casamento misto. E Deus considera isso como outro exemplo de infidelidade, de quebra de confiança. Ele chama isso de abominação, é um termo muito forte, é o que ele diz no verso de número 11, isso é uma abominação, é algo que Deus odeia. Há uma versão até que usa essa expressão. A questão principal aqui é: quem é essa pessoa que estava fazendo isso? Ele diz que isso passava por Judá, isso passava por Jerusalém, passava por Israel, ou seja, do menor ao maior, toda a nação já era quase que corrente esse princípio, esse pensamento. E por isso que Deus diz aqui, ele abomina. Eles agiam por impulso emocional. A santidade, a proximidade de Deus não tinha mais valor para esse povo, porque eles agora se uniram a mulheres estranhas. É tão grave o problema aqui, que esse relacionamento inclusive desembocava em divorciar-se das mulheres hebreias. Absurdo, eles deixavam as mulheres judias e voltavam-se para mulheres pagãs. Tão grave, como conseguiam cometer duas torpezas ao mesmo tempo: abandonar a mulher da sua juventude em função de ter unido-se a uma mulher que Deus detestava, porque era adoradora, como diz o texto, de Deus estranho. E era algo que Deus inclusive tinha colocado na legislação, ordenado que o povo, quando passasse por meio de todas as nações, que jamais deveriam flertar com os deuses daquelas nações. Foi uma ordem que Deus durante 40 anos colocou na cabeça do povo, para até entrar na terra prometida. Vários regulamentos para que eles não se enamorassem de mulheres ou homens de deuses pagãos. Deus chama essa escolha de abominação. Isso ele diz no verso 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Essa é uma afirmação muito forte. Deus diz que ia eliminar pessoa que fizesse tal coisa. Tamanha era a abominação. Mas o que quer dizer isso? Esse texto não está querendo dizer que é impossível em todos os casos que um cônjuge incrédulo seja convertido. Não é impossível, porque vemos a palavra de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 3, dizer que muitas vezes uma parte é santificada no convívio da outra. Então o texto está dizendo que esta maldição de Deus, esse peso de Deus aqui, que Deus ia simplesmente eliminar da tenda de Jacó, não quer dizer isto. Também esse texto não está nos ensinando também que o casamento misto, ou alguém que eventualmente casou-se de forma mista e tem naturalmente o desfavor de Deus, é alguém que nunca mais poderá reconstruir a sua vida. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele coloca isso bem claro lá. A igreja de Corinto, em relação a essa época aqui, lá capítulo 7, versos 12 e 13, o apóstolo Paulo está dizendo que o convívio com aqueles crentes não deveria ser motivo, ou os crentes que conviviam agora com mulheres ou homens incrédulos, não deveriam sair de casa. E a pergunta que a igreja de Corinto faz lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, é exatamente essa: se elas agora, tendo maridos que não eram crentes, ou esposos que tinham esposas que não eram crentes, se então tinham motivo para abandonar. Paulo diz: não, de forma nenhuma. Então esse texto não está ensinando isso. Ao contrário, o que esse texto nos diz aqui, quando afirma que Deus eliminará das tendas de Jacó, esse texto, como disse, é uma advertência para aqueles que ainda têm à sua frente a escolha do futuro cônjuge. Estabeleça-se em sua mente agora que nunca você casará com alguém que não ame ao Senhor de todo o seu coração. Nunca você casará. Em outras palavras, leve Deus a sério, porque o texto é muito forte. A ideia aqui que Deus eliminará das tendas, a ideia é que Deus quer um povo puro, separado, seu. Por isso que disse, essa mensagem tem parte para a nossa juventude, ou para aqueles que estão entrando no segundo casamento. Aliás, Paulo inclusive diz sobre aqueles que por alguma razão divorciaram. Paulo diz que eles não estão impedidos de casar novamente.
Ele diz que devem casar, mas no Senhor. Essa é a condição. E é isso que nós vemos no texto sagrado. Em terceiro lugar, versos 13 a 16, um outro mal que assolava a nação de Israel, outra infidelidade. E aqui observamos nos versos 13 em diante um outro grave problema, o divórcio. Finalmente Malaquias se volta para a terceira e última instância do agir infiel daquele povo, a saber, divorciar-se do seu cônjuge. O versículo 16 ele diz aí que odeia o divórcio ou repúdio, diz o Senhor Deus de Israel. E em seguida vemos três razões simples colocadas nos versos 14 e 16 sobre por que Deus odeia o divórcio. E observe comigo nesses versos as razões que o profeta coloca por que Deus odiava o divórcio. E lá no verso de número 14 ele diz: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A primeira razão por que Deus odeia é porque o casamento é um pacto, é uma aliança. Aliás, a aliança é essa que eles estavam quebrando em todas as áreas, como já dissemos até aqui. E aqui Deus fala exatamente isso, por ser uma aliança, como diz o verso aí. Então Deus foi testemunha dessa aliança, e então ela não poderia ser quebrada. A razão pela qual o divórcio acendia a ira de Deus é que o casamento é um pacto entre as duas pessoas e diante de Deus. A vida em comum ou em conjunto no casamento, ela está enraizada não na satisfação emocional, não na minha vontade, não nos meus desejos, mas numa aliança. A aliança fala mais do que os teus desejos. E é nesse sentido que não é o amor que salvará o casamento, mas é o casamento, é a aliança que salva o amor. Salva o amor de sentimentos passageiros, de sentimento de eu gosto, eu odeio, eu quero você perto de mim, eu não quero você. Não! O casamento não está estabelecido, ou melhor, a vida conjugal não está estabelecida em cima de sentimentos efêmeros e passageiros. Hoje eu amo, amanhã eu odeio. Hoje eu gosto, amanhã eu quero ficar longe das pessoas. Quem disse que o casamento deve estar ao sabor dessa areia movediça que se chama de sentimentos? Deus diz: eu fui testemunha. Foi um pacto que você fez, e esse pacto está acima dos teus desejos, dos teus sentimentos, porque os sentimentos nos traem. Ninguém deve guiar o seu casamento, a sua relação, com base em sentimento. Será que você, esposo ou esposa, sempre teve bons sentimentos em relação ao seu esposo, ao seu cônjuge? Pais em relação aos filhos, filhos em relação aos pais? Mas nem por isso nós abandonamos e separamos uns dos outros, porque os sentimentos vão e vêm. Mas compromisso é compromisso, ele não pode ser quebrado, sob nenhuma possibilidade. E é exatamente isso que Deus diz. Ele diz: e vocês me perguntam por quê? Diz: porque eu fui testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. É por isso que o divórcio acende a ira de Deus. E duas coisas esclarecem isso: é um pacto diante de Deus. É isso que vemos na primeira parte. O Senhor foi testemunha do pacto, ou da aliança, do acordo entre você e a esposa da sua juventude. Como é que é dito lá? Eu, fulano de tal, prometo a ti, fulana, que serei fiel. Grave isso. O pacto é, antes de tudo, perante Deus. Essa é a essência de um casamento. E quando Deus é testemunha das promessas da aliança, isso torna mais do que um acordo comum entre um homem e uma mulher. E não importa como você tenha feito isso, se diante de um juiz de paz ou diante de um pastor de uma igreja que fazia o papel de juiz de paz na ocasião. Deus não é um espectador passivo de cerimônia de casamento. Deus não é um espectador passivo diante de cerimônias de casamento que se repetem. Com efeito, ele diz: eu vi isto, eu confirmo isto, e eu registro isto no céu. Ponto. Isto é casamento. Por isso que é uma violação contra Deus, o casamento, ou a quebra do casamento. E quando Deus faz isso, ele diz: então eu concedo a este pacto a minha presença,
eu concedo a esse pacto a minha bênção, eu concedo a esse pacto a dignidade, e a imagem da minha relação trinitária estará nesse pacto. Paulo diz isso lá no outro contexto. O casamento nada mais é do que uma simbologia humana e física do modo como a Trindade se relaciona. E as pessoas da Trindade não se divorciam umas das outras. Assim é o nosso casamento. Jesus não divorcia da igreja, por mais difícil que seja a igreja, por mais pecadora, por mais infiel que ela seja. Deus está em um pacto com a sua esposa, com o seu noivo ou com a sua noiva. Isso é a palavra de Paulo ali em Efésios, capítulo 5. E porque Deus diz mais isso no verso 16? Ele diz: porque eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Esta é a única vez em todo o livro em que Deus chama o povo de Deus, de povo de Israel, ou Deus de Israel. Ou seja, eu não encho toda a terra, todo o universo. Vocês acham que eu sou um Deus de longe? Eu sou um Deus de perto. Eu perscruto e sondo o coração de cada casal, de cada cônjuge, de cada esposa. Ele é o Deus de Israel. A comunhão pode ser quebrada. Aliás, quando ele usa essa palavra, eu sou o Deus de Israel, certamente Deus traz aqui a própria imagem dele em relação a Israel. Quem foi Israel? Veja que texto maravilhoso no profeta Isaías, no capítulo 54. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, porque quando Deus diz que ele era o Deus de Israel, ele traz à memória do povo exatamente o que ele coloca aqui no capítulo 54 de Isaías, versos 5 em diante. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. É preciosíssimo isso. Deus diz: até por um breve momento eu te deixei de lado. Você foi tão infiel a mim que me levantou minha ira, mas depois eu te acolhi de volta. Por quê? Porque você foi boa? Porque você corrigiu o seu coração? Não, porque eu te amei. E a ideia aqui de acolher é trazer de volta. É alguém que não merece, é alguém que não fez por onde, mas eu te acolho. Por quê? Porque eu sou Deus fiel. Essa é a imagem que agora voltamos aqui para o texto de Malaquias. Deus está dizendo: eu sou o Deus de Israel, aquele Deus que amou você, sendo você ainda ímpia, sendo você ainda uma nação rebelde. O que Deus está dizendo é o seguinte: porque eu fiz um pacto, eu não vou voltar atrás, ainda que você foi infiel. Aliás, um outro exemplo que temos é os próprios profetas, que retrataram muitas vezes um relacionamento do povo de Israel, mostrando que o povo de Israel era como uma prostituta, e que Deus amava a prostituta, que cuidava, que era fiel para com ela. Isso chama casamento, isso chama aliança. E essa é a aliança que Deus quer que tenhamos. Se a tua esposa ou teu esposo fez algo de bom ou não fez, não é esta a base para você divorciar, porque Deus não divorciou de Israel, Deus não divorcia da igreja, mas o seu propósito é apresentá-la pura, sem mancha, sem ruga, como diz o apóstolo Paulo, quando trata ali sobre o porquê que os maridos, o modo como os maridos devem amar a sua esposa, apresentar como igreja gloriosa. Enfim, não é o seu cônjuge que deve fazer merecer o seu amor, mas o seu amor brota a partir do que você entende de pacto de aliança. Deus não é um espectador passivo dos casamentos, e é por isso que ele diz que ele odeia. Eu creio que ninguém gosta de ter este peso sobre si. Deus não está gostando do que eu estou fazendo. Deus é misericordioso. Onde quer que você esteja nesta noite, em seus relacionamentos, e eu quero concluir lembrando essas palavras: assim como foi misericordioso para com Israel, Israel em momento algum fez por onde merecer o amor de Deus, mas Deus foi fiel. E assim o que Deus está dizendo aqui para esse povo que estava abandonando a mulher da sua juventude era isto: não importa se ela merece ou não, o seu pacto, o seu acordo é mais importante do que o seu sentimento nesse momento, até mesmo porque esse sentimento vai passar, amanhã você vai gostar de novo. É assim que funciona.
mas enquanto seus sentimentos vão e vêm, mantenha-se fiel. Tanto é verdade que ele diz que havia muito choro no altar. Verso 13: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. A ideia aqui é que o choro das mulheres que eram abandonadas subia numa altura tão grande, que a voz da súplica nas orações pelos maridos que haviam abandonado falava mais forte do que o sacrifício. Deus diz de sorte que eu não posso ouvir o sacrifício, há um choro que clama a mim, e é isso que ele diz: assim cobris o meu altar de lágrimas, e essas lágrimas são das mulheres abandonadas pelos maridos. Ele diz: vocês acham que vão me enrolar com essas ofertas? Há um choro que clama a mim, dessas mulheres que vocês foram infiéis, que vocês abandonaram. Isso sobe mais alto. No outro contexto é aquilo que Jesus Cristo: misericórdia quer e não sacrifício. Em outras palavras, o choro daquelas mulheres fazia com que Deus não olhasse mais para a oferta, mas ele estava de olho naquilo que ele mais odiava, a quebra de aliança, e que trazia dores profundas àqueles que sofriam a pena do divórcio. Mas para concluir, como vão os seus relacionamentos? Você que é casado ou casada, a palavra de Deus diz que Deus é longânimo e assaz benigno, compassivo, não repreende perpetuamente a sua ira. Mas também a palavra de Deus diz que Deus ouve um coração contrito e abatido, esse Deus não desprezará. Deus também afirma que Ele não pode juntar ou ter numa associação ou num ajuntamento solene a iniquidade. Essas coisas não combinam. Nós iniciamos essa mensagem dizendo que esse aqui é o quarto dos 7 discursos ou debates entre Deus, ou diálogo entre Deus e o povo. E dissemos que a razão porque houve 7 argumentação sobre Deus ou contra Deus é que Ele não estava cumprindo com aquilo que eles esperavam. Deus reverte, pega essas 7 afirmações e fala: ok, é eu que vou perguntar, vocês que têm sido infiéis para comigo. E dessas 7 áreas destacamos esta noite, que é o quarto discurso: a infidelidade nos relacionamentos. Então não recue em seus compromissos, não recue em seus tratos. E como nós nos comprometemos? Na igreja, comprometemos-nos a sermos fiéis na nossa presença na igreja. Quando batizamos nossos filhos, nós prometemos educá-lo no caminho do Senhor e trazê-lo na igreja. Prometemos assiduidade, juramos diante de Deus que vamos educar os nossos filhos, asseguramos que teremos respeito às autoridades constituídas por Deus enquanto são fiéis. Não temos nós quebrado isto? Será que as nossas relações são muito seguras? Ou temos de que desconfiar porque nem todos estão cumprindo com o seu dever? Foi a primeira argumentação. Eles estavam quebrando, estavam traindo a confiança. E lembramos bem naquela ocasião, quando estávamos expondo isso, que precisamos do shalom de Deus. Shalom é a harmonia de uma comunidade. Mas quando um quebra o pacto, outro quebra o pacto, então nós quebramos a confiança da congregação. Não há shalom, não há harmonia na igreja. Não é chato, você tem um compromisso, você assumiu o horário, o local, e diz que vai fazer, na hora você não faz. Isso quebra o espírito da comunhão de um povo. Não tem shalom. E esse era um problema. Eles quebravam. Da mesma forma como juravam educar seus filhos, eles estavam prontos para jogar os filhos para fora da igreja. Da mesma forma como juravam que haveriam de comprometer com o reino de Deus, eles deixavam o reino de Deus de lado. Como vai a sua relação? Por isso que diz que do menor ao maior, todos nós estamos enquadrados em um desses 3 tópicos dessa mensagem. Se esse é o primeiro, onde eu creio que pega a maioria de nós aqui, que você não precisa ser casado ou solteiro, ou seja, todos nós nos comprometemos, todos nós damos palavra de confiança aqui dentro da igreja ou fora dela, temos cumprido. Aí talvez você diga: eu agora entendo porque que as bênçãos de Deus não chegam a nós, porque nós temos sido infiéis nos nossos acordos. A palavra dada deve ser palavra honrada, ainda que isso nos custe, e muito. Em segundo lugar, vimos também
que não podemos ser levianos, envolvendo-nos com aqueles que Deus chama de ídolos ou deuses estranhos. Aqui uma condenação clara ao casamento misto. Você, jovem, não deve se envolver nisso. Grave que a palavra de Deus é exatamente forte. Deus eliminará da tenda de Jacó o homem que fizer isto. Tem várias implicações daqueles que de forma compreensiva sabe, mas o coração, o sentimento fala mais forte. Pois bem, é um sentimento que vai ser prazeroso, mas cobrará um preço muito caro o resto da vida. O sentimento vai virar em aversão, em dores, profundas dores, aqueles que se envolvem com incrédulos. E por fim, não se divorcie do seu cônjuge. Seja a luta que você estiver vivendo ou lutando, creia que Deus está presente no seu casamento. Veja que no contexto de Paulo, ali tinha casamento misto, ou que havia se transformado em misto. E a pergunta dos irmãos da igreja de Corinto era se era um motivo para separar. Paulo diz: não, Deus chamou vocês assim, então permaneça assim. Temos aqui um grande encorajamento, como também 3 grandes advertências. A fidelidade, que ninguém seja infiel em qualquer dessas áreas. Amém.